hoje, a partir de agora, na parte da tarde, nós temos agora a honra imensa de receber ele, que é um convidado mais que especial, é uma das nossas maiores estrelas aqui. Né não, Damião? Diz aí, cara. Fala para mim. Rapaz, falar de Matheus Passos é falar da LGPD no Brasil, né, cara? No Brasil e no exterior, por que não? Exterior. Né? Em Portugal, na Estônia. Eu não sei nem onde ele anda agora, né? Porque é Estônia, é Portugal, é Inglaterra, na França, é a Europa toda. É um Né? nômade do mundo, né? É um evangelizador da proteção, privacidade de dados mundo afora. É um cara que eu admiro muito, um baita de um professor, um baita de um profissional. Eu faço questão de seguir eles nas redes sociais. É muito conteúdo que ele traz, ele difunde isso muito fortemente. E é, para mim, um orgulho muito grande estar aqui com a gente, né, Damião? Beleza. Então, sem delongas, né? Já falou do ingresso social, já falou de quem não se inscreveu, se inscreva-se lá no canal. Então, vou trazer para esse painel o nosso grande amigo e professor Matheus Passos. Seja muito bem-vindo. Olá a todos. Olá, Vitor. Olá, Damião. Espero que estejam me ouvindo bem aí, espero que esteja tudo ok. E, enfim, inicialmente é óbvio, né? Não posso deixar de agradecer a Somax aí pelo convite e parabenizá-los. Eu acho que esse tipo de ação social que vocês estão fazendo é excelente, porque, como se diz, né? Mata dois coelhos de uma vez só, porque divulga a LGPD e, obviamente, faz aquilo que é necessário de se fazer para aqueles que, eventualmente, são mais necessitados, né? Então, parabéns mais uma vez, agradeço o convite e espero estar à altura aí dos dias que vocês fizeram, né? Espero que eu consiga aí atingir tudo isso que vocês colocaram e estou aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho as ideias. Não, Matheus, com certeza. Mas eu quero saber, você está onde agora no mundo, no planeta? Você está na Estônia, está na Inglaterra? Olha o dado sensível aí vazando, né? Mas só para entender qual é o teu fuso horário, se você está à noite, está de madrugada, é só para entender, Matheus. Maravilha. Não, nesse momento eu estou aqui em Lisboa, então são aqui 7h04 agora, né? Então, 4 horas à frente aí do Brasil, e realmente, até aí, 3 semanas atrás, eu estava lá na Estônia, porque, enfim, estou fazendo essa ponte agora Lisboa-Tallinn, né? Então, Portugal e Estônia, e atuando, óbvio, como encarregado de proteção de dados, tanto aqui quanto lá. Perfeito. A gente está falando aqui de um tema, né, que na verdade a gente escolheu para que você pudesse trazer, né, que são as legislações internacionais e os reflexos práticos, né, um reflexo prático dela aqui no Brasil, né. Então, como a gente sempre fala, o doutor Vitor, o palestrante aqui, como que é o palestrante? Ele chega aqui e o quê? Professor Matheus, então a nossa LGPD Week, a gente tem o hábito de falar o seguinte: abra a porta, entre, sente no sofá, coloque os pés para cima e fique à vontade para falar o que quiser, tá bom? Tranquilo, maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos trazer aqui um pouquinho para o pessoal aí, justamente essa questão das legislações internacionais. E, obviamente, né, se estamos falando de um aspecto internacional, eu acho que a gente não pode deixar de comentar questões referentes aí, claro, às transferências internacionais de dados pessoais. Quero puxar aí, tomar a liberdade, né, de puxar um pouquinho para esse lado. Então, eu começo colocando aqui o seguinte, né, que para todo mundo que estiver aí nos ouvindo, eu acredito que talvez a maioria saiba, mas sempre é bom reforçar que efetivamente a gente não tem aí no mundo o regulamento europeu, a gente não tem lá a CCPA na Califórnia e a LGPD e acabou-se o que era doce, né, como se diz. Ou seja, a gente tem aí mais de 140 países com legislações de proteção de dados, né? Então, bem ao lado do Brasil, temos aí, para ficar nos exemplos, claro, Uruguai, Argentina, Chile e por aí vai. Então, a América Latina praticamente toda tem bastante legislação.
Lógico que nem todas as legislações elas vão aí se inspirar no regulamento europeu. Aqui eu já estou até colocando um pouco da minha posição, que todos vocês conhecem, né? Ou seja, de que a LGPD tem essa inspiração no regulamento europeu. Claro que algumas têm uma estrutura diferente, como é o caso lá da CCPA na Califórnia, nos Estados Unidos, até pelo contexto americano, né? Que é bastante diferente. Mas tem outras, e eu acho que também todos aí sabem, uma das mais recentes talvez seja a legislação da China. Então tem outras que, obviamente, elas vão aí se inspirar um pouquinho mais no regulamento europeu. Então, eu acho que a primeira coisa realmente é essa, né? A gente, e aqui eu digo a gente, juntando aqui já a Europa e Brasil, que são as minhas áreas de atuação principal. Então, eu acho que quem está envolvido nisso precisa ter realmente essa visão de que não é apenas meia dúzia de países, né? Então, esse é um ponto. E por que eu gosto de reforçar esse ponto? Na verdade, são 2 motivos. O primeiro motivo é realmente para a gente sair dessa ideia de que tem Europa e Estados Unidos e acabou, né? Ou seja, tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, conheço um pouquinho da legislação japonesa de proteção de dados e eu acho que tem bastante coisa interessante por lá que, de novo, pelo menos como ideia, serve de inspiração para quem é um profissional da área de proteção de dados, né? Nós temos aí também lá a legislação da Nova Zelândia, por exemplo, a de Singapura, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está se fundamentando lá nas cláusulas dessas legislações ou desses países, meio que como modelo para o Brasil, mas eu vou comentar isso um pouco mais aprofundadamente daqui a pouquinho. Então, acho que esse é o primeiro motivo. Quer dizer, quanto mais legislações efetivamente a gente conhecer, entendo eu que melhor é para a nossa experiência profissional, porque a gente começa a ter insights aqui e ali, pensar, bom, mas em tal lugar é um pouco diferente. E como eu sempre digo nas minhas aulas, nos meus cursos, oficinas, não é simplesmente importar e dizer, porque lá é assim, aqui nós vamos fazer assim também. Não é isso. Mas é aquela coisa de você, obviamente, ter mais, como eu disse, mais insights, mais ideias e, de repente, verificar e falar, poxa, se lá no Japão é de tal jeito, será que isso, obviamente, dentro dos limites da legislação brasileira, mas será que isso não poderia ser aplicado aqui? Então, eu acho que isso enriquece o profissional de proteção de dados, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, porque eu acho, e aí, claro, que isso é um pouco mais pessoal, né, de cada um, mas, eventualmente, nada impede de alguém querer alçar voos internacionais. Quer dizer, hoje mesmo ali no LinkedIn eu respondi umas 4 pessoas que entraram em contato comigo querendo saber como que é o dia a dia da proteção de dados de um encarregado no contexto europeu, porque o pessoal tem interesse em expandir aí as fronteiras. Então, eu acho que isso é realmente aí, são esses 2 pontos que eu acho bastante relevantes e que, na medida das possibilidades, claro, o profissional tem de ter essa atenção. Dito isso, e eu parei aqui, não sei, Damião, se você vai querer fazer um bate-bola ou se a gente segue aqui. Eu parei para tomar a minha aguinha, mas eu estou aqui hoje, estou por conta do que vocês planejaram. Matheus, uma curiosidade, né, que eu tenho, né, eu acredito que muitas pessoas têm também em relação a as leis de privacidade no mundo, né? Na tua visão, você entende que era o momento, se fez realmente necessário todo esse apelo mundial? Porque a gente está falando aí, por exemplo, na Argentina, a Argentina teve agora, né? Ontem nós tivemos o nosso painel aqui, a doutora Gabriela Liz, da Argentina, ela falando que algumas empresas lá agora estão aquecendo a questão de proteção e privacidade de dados, apesar de ter uma lei desde 2000, né? Mas agora que estão aquecendo, por quê? Devido ao tratamento de dados internacional, a transferência, né? A perca de contratos. Então, está aquecendo. Você enxerga que o momento é esse mesmo? Ou já era para ter acontecido? Ô, Vitor, fala. Não, eu já queria engatar na sua pergunta e explorar um pouquinho daí da sabedoria do professor Matheus, a questão das cláusulas padrão, né? Das cláusulas contratuais, dessas medidas de proteção que os países e as próprias entidades, empresas, organizações têm entre si. Trazer um pouquinho, professor, da sua experiência para a gente, para quem está querendo conhecer, quem está entrando nesse mundo agora,
saber realmente como é que funciona essa questão da proteção internacional, essa interoperacionalidade internacional e interdisciplinar aí, né, Alberto? Claro, maravilha, vamos lá. E eu acho legal esses dois questionamentos que vocês colocaram, porque eles se interrelacionam, na verdade, né? Então, começando aí pelo que o Damião colocou, eu acho que, na verdade, o que motiva, digamos assim, esse momento? Se a gente for pensar, e aqui eu tomo um pouco a liberdade, já que temos aqui um evento que realmente é interdisciplinar, né, Vitor, como você falou agora, eu tomo a liberdade de puxar um pouquinho aí para a área da história. Então, se a gente for pensar mais em termos históricos, a gente começa a ter, quer dizer, desde sempre, vamos colocar assim, óbvio que todo mundo entende o sentido, a gente sempre teve troca de informação de lá para cá. Agora, é claro, eu acho que é razoável para todos nós pensarmos aqui que desde a década de 90 isso vem se aprofundando, quer dizer, isso vem se aprofundando, obviamente, devido à questão da internet, né? Inegável aí a gente não considerar, não temos como não considerar todo esse aspecto que a internet nos trouxe como meio de comunicação, por mais que antes existisse lá um fax e etc., aquela coisa toda, né? Talvez aí quem seja um pouco mais novo nem saiba o que é isso, né? Mas, de toda sorte, são aspectos, e por mais que, obviamente, se a gente pensar em termos de estrutura de rede, do ponto de vista técnico, óbvio que isso já existe há muito mais tempo, mas é claro que a internet vem aí meio que expandir isso. Então, Damião e Vitor e todos os que estão aqui, eu entendo que realmente esse é o momento, porque, enfim, a partir do momento em que você começa a ter essa troca, eu diria, incessante de dados, não só dados pessoais, mas dados de maneira mais geral, digamos assim, mais ampla até, é inegável que a gente tenha essa preocupação, né? A gente não pode se esquecer aí de que um iPhone de alguns anos atrás tem mais poder de processamento do que a nave que levou lá os astronautas à Lua, né? No finzinho da década de 70. Então, de 60, desculpa. Então, realmente a gente tem toda essa possibilidade e eu acho que aí é inevitável a gente ter essa preocupação. Tanto que, obviamente, e agora eu puxo um pouquinho aqui para o contexto europeu, claro, a gente tem lá desde 95 a diretiva, a anterior diretiva antes do regulamento europeu, que já falava de transferências internacionais, é claro, então já tinha toda uma preocupação, e eu estou me limitando à diretiva para não voltar em outros documentos até anteriores, mas, obviamente, quer dizer, a diretiva de 95, praticamente quando nasceu a internet comercial, vamos colocar assim, né? Então, aí a gente começa a ter realmente esse boom, como se fala, de divulgação desses dados. E aí, eu acho que, por mais que legislações como a Argentina, que o Damião citou, já existissem há mais tempo, ou a própria diretiva, enfim, ou outras legislações em outros países, eu, pelo menos, vejo dessa forma que realmente a gente tem aí uma expansão com, enfim, internet e tudo que está nela, né? De pesquisa, de streaming, de comunicação, como estamos fazendo aqui neste momento, né? Não podemos nos esquecer aí de que exatamente nesse momento temos dados pessoais transitando para lá e para cá, quer dizer, eu estou aqui em Lisboa, vocês estão no Brasil, e aí os servidores aí aqui da plataforma para transmissão estão provavelmente nos Estados Unidos ou passando por lá, então a gente tem aqui bastante coisa e eu acho que essa proteção ela se torna relevante. E aí, já afunilando um pouquinho para a pergunta que o Vitor fez antes, o que a gente tem? A gente tem efetivamente uma preocupação com as atividades de tratamento que envolvem transferências internacionais, porque e aqui eu coloco a minha visão como encarregado de proteção de dados, entendo eu que qualquer atividade de tratamento que tenha uma transferência internacional de dados pessoais, a priori, eu diria que ela já é uma atividade de alto risco, né? Então, algo tão simples quanto a gente armazenar um backup, por exemplo, em nuvem, por que eu entendo que seja de alto risco? Porque você está enviando dados pessoais lá do seu consumidor, do titular de dados pessoais, para uma empresa que está, enfim, submetida a um outro governo, e você nunca sabe o que vai acontecer com esse outro governo no outro dia. Claro que a gente tem uma expectativa de uma certa estabilidade, de mais ou menos o que vai acontecer, mas nada impede que um belo dia o presidente dos Estados Unidos acorde com
Deus o livre, claro, mas vai que tem um atentado lá, ele fala, não, agora vamos aqui pegar de novo os dados, e 20 anos depois, né, a gente comemorou aí, relembrou o atentado lá de 2001, 20 anos depois, você tem uma capacidade de processamento muito maior, e ele resolve dizer, não, agora vamos pegar aqui e vamos buscar terrorista usando dado pessoal, inteligência artificial, reconhecimento facial e por aí vai. E aí? Aí você, como controlador no Brasil, vai dizer o que lá para o seu titular? Vai dizer, enfim, né? O cara lá resolveu usar os dados e a gente não pode fazer nada. E aí eu acho que é nesse contexto que entra essa preocupação, por isso que eu digo, eu como encarregado, eu parto do princípio de que o nível é elevado, e aí a gente vai vendo e mitigando o risco e vendo o que pode fazer. Claro que aí, né, Vitor, a gente entra mais especificamente na sua questão das cláusulas contratuais, e aí só para dar aquela visão bem geral, porque o tempo aqui é um pouquinho corrido, mas no contexto europeu a gente tem basicamente 3 níveis, então a gente tem, quando a Comissão Europeia diz que um país é adequado para transferências, como é o caso da Argentina, a Argentina é considerada como um país adequado, o que significa dizer que a empresa europeia pode enviar dados para a Argentina, não vou dizer sem preocupação, mas pelo menos com a suposição de que há uma garantia muito maior ali. Em segundo lugar, ou no segundo nível, e aqui é hierárquico mesmo, é uma sequência, a gente tem, então, as cláusulas contratuais como um dos mecanismos, eu vou me focar nela aqui, e depois nós temos lá as exceções. E aí, quando a gente olha para a LGPD, a gente não tem essa hierarquia, tem os mesmos mecanismos, mas não são hierárquicos. E aí, no contexto da LGPD, eu entendo que hoje, se a gente for ali levar a ferro e fogo em termos do que a lei diz, a gente tem, talvez, 10 mecanismos para transferência internacional, mais ou menos, e 2 ou 3 que são válidos, porque se a gente for pensar em o que seria uma decisão de adequação, que é aquela questão do nível adequado de proteção, como diz a lei, depende da ANPD reconhecer. A ANPD não reconheceu. Quando a LGPD fala em cláusulas contratuais gerais ou cláusulas contratuais específicas, ou as normas corporativas vinculantes, depende de avaliação de quem? Da ANPD, que não avaliou. E aí você começa a cair naquelas exceções, né? Ou seja, a exceção eventualmente do consentimento, a exceção da execução de contrato, então, que ao meu ver é realmente ali o único aspecto que, se a gente, como eu disse, for levar a ferro e fogo, são só essas opções, né? Agora, sobre as cláusulas em si, elas são, obviamente, um mecanismo, mas, de novo, né, eu aqui falando como encarregado e, portanto, com a perspectiva de um olhar protetivo para o titular, em primeiro lugar, entendo eu que as cláusulas, óbvio, elas protegem as empresas, mas, na prática, elas acabam não sendo muito protetivas para os titulares, né? É um mecanismo existente, talvez por padrão, e aí, como eu disse agora há pouco que eu ia tocar nesse assunto, eu acho que o Brasil faz bem, na verdade, de olhar lá, como a ANPD já colocou, para as cláusulas de Singapura, da Nova Zelândia, porque as cláusulas contratuais da Europa, óbvio que, ao meu ver, eu entendo que elas são excelentes, mas elas são super complexas e para um contexto que é diferente do brasileiro, devido, inclusive, a questões geopolíticas entre Europa e Estados Unidos, né? Mas, realmente, eu entendo que a gente tem aqui um certo problema, né, nessa situação aí de ausência de orientação, de certa forma, da ANPD. Também deixar claro para todo mundo, isso não é uma crítica à ANPD, claro, a ANPD entrou aí tem poucos meses, literalmente, é um monte de coisa, basta a gente pensar que as orientações do Comitê Europeu vêm desde 1996 ou 97, se não estou errado, né, que era o anterior lá grupo de trabalho, aquele WP29, que se transformou no Comitê Europeu. Quando eu falo Comitê Europeu, estou englobando lá o anterior, que basicamente só mudou o nome. Então, você tem décadas, literalmente, de orientações, e a ANPD tem meses. Então, é claro que eu não estou aqui de forma alguma dizendo que o problema é por causa da ANPD, mas acaba sendo um problema, eu diria, para as empresas, por um lado, e principalmente para o titular, né? Então, elas são necessárias, elas são relevantes. Nas minhas aulas e cursos eu sempre falo, você não pode fechar um contrato com o seu operador sem ter cláusulas de proteção de dados, primeiro genéricas, entre aspas, genéricas, entre controlador e operador, e se houver transferência internacional, outras cláusulas citando isso, porque tem que ter essa proteção, senão não tem como. E aí eu chego aí, uma visão prática, né? Eu chego no cliente, né? Semana passada, por exemplo, o cliente falou para mim assim: pô, mas meu contrato tem 3 páginas, você está trazendo um termo de proteção de dados que tem 7.
meu contrato agora vai passar a ter 10 páginas devido ao termo de proteção de dados. Eu falei, eu só coloco o meu nome como encarregado de dados na sua empresa se efetivamente você incluir isso aqui no seu contrato. Não tem como. Claro, perfeito, eu concordo 100%. E aí, Matheus, você falou uma coisa aí que me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, e a doutora Gabriela ontem falou, Vitor, o seguinte, a não obrigatoriedade de um encarregado de dados na Argentina. Você olha, você enxerga isso como um facilitador, um benefício, ou acaba sendo assim algo que fica muito que no ar, muito que sem controle? Você, sendo o encarregado de dados, né? Você acha que isso é para deixar à vontade? Ô Damião, mas aí eu vou sempre no rastro assim, das suas perguntas, e que eu quero saber do professor Matheus também. Ou seria, então, professor, já a continuidade da pergunta do Damião, ou seria um nível de maturidade já alcançado pela Argentina, ou um nível de conforto já alcançado pela Argentina, já que ele tem esse reconhecimento da União Europeia, que é um país em que se pode tranquilamente, né, entre aspas, a fazer essa transferência de dados sem uma preocupação muito maior. Então tem essa chancela da União Europeia. Será que seria por conta disso, essa dispensa, essa não obrigatoriedade, né, no caso, melhor? Não é dispensa, é não obrigatoriedade. É não obrigatoriedade. É facultativo, né? Isso, exato. Então, isso, e aqui, obviamente, eu falo com a maior tranquilidade, eu acho que não é um problema. Essa não obrigatoriedade do encarregado, eu não vejo como sendo um problema. Por quê? Porque, ao meu ver, claro, e aí eu acho que o que o Vitor colocou é bastante relevante, é lógico que a gente tem de analisar níveis de maturidade diferentes. É claro. Mas, pelo menos a priori, e eu vou deixar essa variável da maturidade um pouquinho de lado por enquanto, eu vou voltar a ela já daqui 2-3 minutinhos. A priori, eu não vejo problema em não ter um encarregado em algumas situações, porque não ter um encarregado não significa dizer não ter de cumprir legislações de proteção de dados. Então, eu acho aí, quando, obviamente, né, aqui no contexto até lá da consulta que a NPD fez, então muita gente falando, nossa, porque a NPD está liberando, não vai ter encarregado e agora o navio vai naufragar. Eu, pessoalmente, não vejo desse jeito, e aqui eu não vejo desse jeito, repito, deixando por enquanto a maturidade fora, eu não vejo desse jeito porque o encarregado ele é necessário, eu concordo que ele seja necessário, que ele seja extremamente relevante, mas, ao mesmo tempo, se a empresa não fizer a parte dela, não adianta ter encarregado. E aí eu pego o que o Damião colocou agora, não adianta você chegar lá e falar, olha, você tem que ter o contrato aqui com 7 páginas a mais. Eu quero falar, não, mas eu não quero. Eu não vou porque vai me dar trabalho, porque vai me dar dor de cabeça, porque isso, por aqui, porque aquilo. Aí o encarregado vai servir para quê? Então, eu não vejo problema, não acho que é problemático. No contexto aqui da União Europeia, não são todas as empresas que vão ali ter de necessariamente nomear um encarregado. Claro que aqui o próprio regulamento já traz critérios que são específicos, né, ou seja, são direcionados. Então, eu acho que aqui, e óbvio, a LGPD, assim como o regulamento e como toda a legislação, ele sempre vai ter pontos negativos e positivos. Acho que esse é um ponto negativo da LGPD, de não deixar explícito, né, quais eram as situações, então deixou em aberto. Também não entro no mérito dos motivos, enfim, uma questão ali de lobby, de política, e aí não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que eu não vejo realmente como problema. O que eu acho é que a empresa ou as empresas precisam ter efetivamente o programa de privacidade para que aí elas percebam essa necessidade. Aí a gente traz nisso, claro, a questão da maturidade, né? Ou seja, óbvio que quando eu falo da União Europeia, e eu repito, a gente tem aqui pelo menos 25 anos de legislação direta sobre proteção de dados, desde a diretiva de 95. A Argentina desde o ano 2000, 20 anos, um pouco mais até, a LGPD. Então, claro que isso gera um problema nessa questão da maturidade. Por outro lado, e agora não estou nem falando da cara e coroa, o outro lado da moeda, eu estou falando de um triângulo, digamos assim. O terceiro lado desse triângulo é o quê? É a questão de que imaginemos de uma maneira muito prática. A gente vai ter lá uma microempresa.
Quer dizer, uma padaria, eu gosto de dar um exemplo de padaria sem menosprezar nenhuma padaria, pelo contrário, mas uma padaria, pensando que uma padaria é uma microempresa, quer dizer, será que uma padaria precisa de encarregado? Tá? Então, eu não vejo esse problema, eu não acho, e vi, óbvio, várias pessoas colocando de uma maneira muito contrária a esse posicionamento da NPD. Eu acho que o erro ali naquela consulta da NPD foram os critérios, porque eu acho que os critérios colocados foram ruins, foram mal colocados. O problema não é, porque, e aí é que eu me desculpem, né, mas eu não posso deixar de citar novamente o regulamento, quando o regulamento diz, você precisa ter encarregado, quando a atividade principal da empresa for uma atividade de grande extensão ou de grande volume, etc. Quer dizer, volume de dados. E aí é aquela velha história, eu vi algumas pessoas, óbvio, colocando justamente isso, e é o que eu penso. Você pega lá, de repente, uma microempresa, mas uma microempresa que eventualmente trate dados de milhões de pessoas. Por algum motivo qualquer, vamos imaginar que isso seja possível. E aí? Aí você não vai ter o encarregado porque o faturamento dela é pequeno. Então, acho que os critérios foram ruins. Mas a não obrigatoriedade em si, eu não vejo como problema. Agora, é uma questão de se isso seguir, e eu realmente acho que vai seguir, ter sequência, essa não obrigatoriedade, aí eu acho que a NPD vai ter de fazer esse trabalho de, usando lá o slogan do Juscelino Kubitschek, né, dos 50 anos em 5, né, ou seja, fazer mais ou menos aí essa conscientização, o que também, só para fechar, porque vocês sabem que eu falo muito, né, então se deixar aqui eu fico mesmo, mas só para fechar... Muito, mas fala muito bem, Matheus. A última veia, né? Realmente a última ideia aqui é que eu não vejo isso também, e eu acho que aí depende muito de todo mundo que está aqui com a gente, aí do Damião, Vitor, da Somax e de outras pessoas que fazem o trabalho de evangelização, como foi falado no início da proteção de dados, que é o que? É não enxergar necessariamente para esses negativos, mas enxergar esse eventual atraso do Brasil, entre aspas, como uma vantagem, porque o Brasil não vai cometer os erros se olhar e tiver a maturidade de aprender com o erro de quem está na frente, o Brasil já vai pular etapas. E o pular etapas no sentido positivo, de dizer, bom, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se fizer isso vai dar ruim, vai dar erro. Então eu vou pular uma etapa, mas para o lado correto, ou para o lado bom, melhor, enfim. E aí eu acho que essa maturidade vai depender muito de quem é o profissional de proteção de dados, de justamente trazer essa maturidade, e com isso eu vinculo a primeira pergunta. O profissional que conhece um pouco mais amplamente as legislações, pode pegar essas experiências de todos os lugares e trazer para a realidade brasileira e dizer, vamos por aqui, que aqui funciona. A gente pula aqui 10 casas no nosso jogo, a gente avança, mas avança bem. Avança 10 casas sem ter de regredir 20 depois. Perfeito. Exatamente. Nem que você subiu o degrau mais rápido, né? Subir a escadaria mais rápido. É isso exatamente, aí. Exatamente. Perfeito.